No vídeo de hoje, vou te convidar a imaginar ventos tão poderosos que podem destruir tudo em seu caminho. O que estamos prestes a explorar são as forças mais destrutivas da natureza, os furacões. Prepare-se para mergulhar nas histórias, na ciência e nos impactos devastadores desses gigantes atmosféricos. Os furacões, também conhecidos como ciclones tropicais ou tufões, dependendo da região onde ocorrem, são tempestades gigantescas que se formam sobre os oceanos tropicais, alimentadas pelo calor e pela umidade. Eles surgem a partir de áreas de baixa pressão atmosférica, onde o ar quente e úmido do oceano sobe, criando uma circulação de ventos em espiral devido à rotação da Terra, um efeito chamado de força de Coriolis. À medida que o ar sobe, ele esfria e condensa, formando nuvens densas e liberando energia térmica, que intensifica ainda mais a tempestade. Para que um furacão se forme, é necessário que a temperatura da superfície do oceano esteja acima de 26,5 graus Celsius, o que fornece a energia para alimentar o sistema. Furacões são divididos em categorias de 1 a 5, com base na escala Saffir-Simpson, que classifica a intensidade dos ventos. Esses fenômenos podem se estender por centenas de quilômetros, com ventos que ultrapassam 250 km por hora, trazendo chuvas torrenciais, inundações e, frequentemente, devastação maciça ao atingirem áreas costeiras. Cada ano, entre junho e novembro, no Atlântico Norte, é a temporada mais ativa para esses eventos, mas eles também ocorrem em outras partes do mundo, como o Oceano Índico e o Pacífico. A anatomia de um furacão é uma estrutura complexa que revela o poder devastador desse fenômeno. No centro do furacão encontra-se o olho, uma área surpreendentemente calma, com um diâmetro que pode variar de 10 a 65 km por hora. O olho é o coração do furacão, onde a pressão atmosférica é mais baixa, e apesar da tranquilidade aparente, ele é rodeado pela zona mais destrutiva da tempestade, a parede do olho. Nesta região, os ventos mais intensos e as chuvas mais fortes se concentram, girando com velocidades que podem ultrapassar 250 km por hora em furacões de categoria 5. A parede do olho é a principal responsável pela destruição massiva ao atingir a terra firme, com sua força capaz de devastar edifícios, arrancar árvores e causar enchentes rápidas. Um furacão de categoria 1 apresenta ventos de 119 a 150 km por hora, causando danos moderados, como destelhamento de casas e queda de árvores. Embora possa parecer menos perigoso, ele ainda é capaz de provocar inundações e interrupções na energia elétrica. Furacões de categoria 2, com ventos entre 154 e 177 km por hora, causam danos consideráveis, derrubando árvores grandes e destruindo telhados. Já um furacão de categoria 3, com ventos de 178 a 208 km por hora, é classificado como um grande furacão, capaz de destruir estruturas residenciais, inundar áreas costeiras e causar evacuações em massa. A partir da categoria 4, com ventos de 209 a 250 km por hora, o poder destrutivo é catastrófico, devastando edificações, derrubando postes elétricos e tornando áreas costeiras inabitáveis por longos períodos. Finalmente, os furacões de categoria 5 são os mais devastadores, com ventos superiores a 252 km por hora. Eles têm a capacidade de causar destruição quase total em áreas residenciais, arrancando edificações de suas fundações, destruindo infraestruturas e gerando danos que podem levar anos para serem reparados. Exemplos como o furacão Katrina e o furacão Irma são lembrados pelo seu imenso impacto devastador. Cada categoria representa um aumento exponencial no poder destrutivo do furacão, e não apenas um leve aumento na intensidade dos ventos. A preparação e os planos de evacuação são essenciais para minimizar a perda de vidas e reduzir os danos causados por essas forças da natureza. Os furacões mais destrutivos da história deixaram um rastro de devastação, morte e prejuízos incalculáveis, atingindo tanto áreas costeiras
quanto interiores de países. Entre os mais notórios está o furacão Katrina, que devastou Nova Orleans e outras regiões dos Estados Unidos em 2005. Katrina, um furacão de categoria 5 no Golfo do México, causou um rompimento nos diques que protegiam Nova Orleans, resultando em uma inundação catastrófica e a morte de quase 2.000 pessoas. O impacto econômico foi devastador, com prejuízos estimados em mais de 125 bilhões de dólares. Além disso, o Katrina evidenciou falhas no sistema de resposta emergencial dos Estados Unidos, provocando um intenso debate sobre preparação e infraestrutura em áreas vulneráveis. Outro furacão de imensa força foi o Haiyan, ou Yolanda, como foi chamado nas Filipinas, em 2013. Considerado um dos ciclones tropicais mais intensos já registrados, com ventos que ultrapassaram 315 km por hora, Haiyan devastou partes do Sudeste Asiático, particularmente as Filipinas, onde causou a morte de mais de 6.000 pessoas. As cenas de destruição nas áreas atingidas mostraram a força avassaladora da tempestade e a vulnerabilidade de países tropicais frente a esses eventos. O furacão Irma, em 2017, também está na lista dos mais destruidores. Este furacão de categoria 5 atingiu várias ilhas do Caribe antes de chegar à Flórida, nos Estados Unidos. Com ventos sustentados de até 298 km por hora, ele causou uma destruição maciça, além de obrigar milhões de pessoas a evacuarem suas casas na Flórida. As imagens de residências destruídas, árvores arrancadas e vastas inundações circularam o mundo, demonstrando o poder devastador dessa tempestade. Outro furacão de destaque é o Harvey, que atingiu o Texas, também em 2017. Embora os ventos não tenham sido tão intensos quanto outros furacões de categoria 5, Harvey foi notável pelas chuvas recordes que provocaram enchentes sem precedentes, especialmente na área de Houston. A tempestade despejou mais de 100 bilhões de galões de água em poucos dias, deixando a cidade em estado de emergência por semanas. A recuperação dessas áreas, tanto física quanto economicamente, levou anos. E o evento levantou questões sobre a resiliência urbana e os impactos das mudanças climáticas. Além desses, o furacão Mitch, em 1998, foi um dos ciclones mais mortais já registrados, especialmente na América Central. Ele causou deslizamentos de terra e inundações massivas, resultando em mais de 11.000 mortes em países como Honduras e Nicarágua. A destruição foi tão extensa que algumas áreas nunca se recuperaram completamente, e Mitch se tornou um símbolo de como furacões podem transformar geografias e comunidades inteiras. Recentemente tivemos o furacão Milton, que se tornou uma tempestade poderosa e destrutiva. Ganhou destaque como um dos furacões mais intensos da temporada de 2024. Formado nas águas quentes do Atlântico, Milton intensificou-se rapidamente devido às condições atmosféricas favoráveis, incluindo baixa força de cisalhamento e altas temperaturas da superfície do mar. Ao se aproximar da costa sudeste dos Estados Unidos, atingiu a categoria 4, trazendo chuvas torrenciais, ventos sustentados de mais de 240 km por hora e enormes marés de tempestade que devastaram áreas costeiras. A previsão de furacões é um campo que evoluiu significativamente ao longo das últimas décadas, graças aos avanços da tecnologia e à crescente compreensão dos padrões atmosféricos. Cientistas utilizam uma combinação de dados de satélites, sensores atmosféricos e aeronaves especializadas para monitorar o desenvolvimento de ciclones tropicais e prever sua trajetória e intensidade. Satélites desempenham um papel fundamental ao fornecer imagens em tempo real dos sistemas de tempestades que se formam sobre os oceanos. Eles conseguem identificar o surgimento de áreas de baixa pressão e monitorar o movimento e a organização das nuvens. Junto com isso, as aeronaves caçadoras de furacões voam diretamente para o olho da tempestade, medindo a pressão atmosférica, a velocidade dos ventos e a temperatura, o que oferece dados essenciais sobre a força do furacão. Com essas ferramentas avançadas, os cientistas podem prever a chegada de um furacão com dias de antecedência, dando tempo para que governos e comunidades
tomem medidas de precaução, como evacuações e reforço de infraestruturas. No entanto, apesar dos avanços, os cientistas continuam a aprimorar suas técnicas, especialmente com a crescente ameaça de furacões mais intensos devido às mudanças climáticas. O monitoramento contínuo e o desenvolvimento de novos métodos de previsão são essenciais para salvar vidas e minimizar os danos causados por essas tempestades poderosas. Com a elevação contínua da temperatura global, espera-se que o número de furacões de categoria 4 e 5 aumente, mesmo que a quantidade total de tempestades tropicais se mantenha estável ou até diminua. Isso significa que, embora a frequência geral de furacões possa não aumentar, os eventos que ocorrem podem ser significativamente mais devastadores. Além disso, com o derretimento das calotas polares e o consequente aumento do nível do mar, as áreas costeiras ficam ainda mais vulneráveis às tempestades, já que tempestades mais intensas e mares mais altos significam inundações mais devastadoras. Depois que o furacão passa, a reconstrução pode levar anos. Para muitos, a vida nunca será a mesma. O impacto humano dos furacões é devastador, abrangendo desde a perda de vidas até a destruição de infraestrutura, lares e economias inteiras. Esses desastres naturais podem deixar comunidades em ruínas, criando um ciclo de vulnerabilidade que pode durar anos ou até décadas. Por exemplo, após o furacão Katrina, que devastou Nova Orleans em 2005, muitos residentes enfrentaram deslocamento permanente e dificuldades financeiras, enquanto as cidades precisavam se reconstruir e revitalizar suas economias. A resiliência da comunidade é frequentemente testada, à medida que muitos tentam se recuperar e se adaptar às novas realidades impostas pelas tempestades. Os esforços de recuperação envolvem uma combinação de assistência governamental, ajuda humanitária e iniciativas locais. Organizações sem fins lucrativos, como a Cruz Vermelha e outras agências de ajuda, desempenham um papel crucial na provisão de abrigo, comida e cuidados médicos para os afetados. Os furacões são um lembrete do poder da natureza. A história dos furacões nos revela não apenas a fragilidade da vida humana diante da natureza, mas também a força da solidariedade e da determinação humana para se recuperar e reconstruir. Ao entender melhor esses fenômenos e como nos preparar para eles, podemos transformar a tragédia em aprendizado e esperança, garantindo que as lições aprendidas hoje ajudem a criar um futuro mais seguro e resiliente. Nós acabamos de explorar a força impressionante dos furacões e suas consequências devastadoras. Espero ter ajudado a aumentar o seu conhecimento. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os nossos próximos vídeos. Comente aqui embaixo o que te chamou mais atenção e que vídeos você gostaria de ver aqui no canal. Um abraço e até a próxima.